Jesus, eu sei que eu vou me assentar à mesa com os meus irmãos e nós vamos repartir o pão, né? Repartir a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado no meu coração, tem queimado em mim, porque eu acho que sempre que nós vamos repartir algo, né? Vindo do Senhor, isso precisa queimar primeiro em nós, precisa primeiro nos ferir, né? Nos confrontar, para que depois a gente partilhe e repartilhe essa palavra com outros. E o Senhor tem falado muito comigo sobre maturidade, né? O Espírito Santo tem me conduzido nesse assunto, né? Ele tem me mostrado o quanto eu preciso caminhar, o quanto eu preciso crescer, o quanto eu preciso alcançar ainda em maturidade em muitas áreas da minha vida. E hoje, pensando, né, o pastor José me mandou uma mensagem às 5 horas da tarde, mas o Espírito Santo já vem falando comigo sobre essa palavra e eu achei assim, seria muito bom reparti-la com os irmãos, né? E a gente sabe que há muitos desejos no coração de Deus, e um dos desejos do coração do Senhor é que nós cresçamos, né? Que a gente chegue a uma estatura, né? A palavra diz assim que até que todos cheguemos à estatura de varões perfeitos. Então nós temos um lugar para chegar em Deus, nós temos uma estatura para atingir em Deus. E nós vamos conseguir isso através da maturidade, através do conhecimento da palavra, através da gente buscar a direção e a condução do Espírito Santo. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho, né? Repartir com vocês aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Eu fui pesquisar a palavra maturidade, né? Entender um pouquinho o que é maturidade. E a maturidade espiritual é a capacidade de entender e cumprir a vontade soberana de Deus. Eu achei muito interessante isso, né? Porque fala da vontade soberana, quer dizer, a vontade suprema. É entender que nós estamos aqui para fazer a vontade dele, não a nossa. Né? Jesus foi um exemplo de maturidade. Quando ele nos ensina, né, a oração do Pai Nosso, ele diz assim, que seja feita a tua vontade. Né? A gente vê Jesus sempre falando isso, né? A minha comida, a minha bebida, fazer a vontade do meu Pai. Então, a maturidade espiritual é isso, é quando nós temos a capacidade de entender e cumprir a vontade soberana de Deus. Né? A capacidade do indivíduo de entender também o projeto de Deus para a sua vida e cooperar para que esse projeto se cumpra nele e através dele. Né? Porque a maturidade, ela precisa da nossa cooperação, ela precisa que nós busquemos, que a gente tenha vontade de crescer em Deus. Né? Às vezes a gente pensa assim, já me converti, eu já me batizei, está tudo ok. Não, nós temos um caminho para percorrer, nós temos um caminho para chegar em Deus. Né? Nós precisamos avançar todos os dias, todos os dias. Né? A Bíblia diz assim que aqui não é o nosso descanso, mas nós temos que levantar e andar. Né? Que nós temos que buscar amadurecer, crescer e buscar que todo o propósito de Deus se cumpra em nós e que ele se cumpra também através de nós. Então, isso também é maturidade. Eu achei muito interessante falar assim que maturidade é uma condição de plenitude. Achei muito interessante isso, né? Então, quando o Senhor nos diz que nós precisamos crescer em maturidade espiritual, ele está dizendo assim que nós precisamos crescer até chegarmos à plenitude, até chegarmos à estatura, como eu disse, de varões e varoas perfeitas diante de Deus. Eu queria falar um pouquinho da característica de uma pessoa madura. Né? Uma pessoa madura é uma pessoa que renuncia aos seus desejos e emoções infantis. Né? Não finge ser o que não é para agradar as pessoas, mas é autêntica e verdadeira. Né? Filipenses 2:3 diz assim: não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, mas sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores que vocês. Né? Ter equilíbrio e moderação. Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Né? Uma pessoa madura também ela vive com propósito. Ela caminha com compromisso com a igreja, com seus líderes. Sabe administrar o seu tempo e define prioridades. Eu sempre digo que hoje nessa vida que nós estamos vivendo, você tem uma coisa que é extremamente preciosa, que nós precisamos ter maturidade, saber administrar o nosso tempo e definir as nossas prioridades. Né?
Então, eu peguei sobre maturidade 6 tópicos, né, que eu gostaria de repartir com os irmãos. O primeiro é: a maturidade é a vontade de Deus para cada um de nós, para os nossos discípulos, para a igreja, né? Uma noiva madura e pronta para se encontrar com o seu noivo. Né? Quando a palavra diz assim que ele vem buscar uma noiva pura, santa, sem mácula e nem ruga, está falando de maturidade, uma noiva pronta, né? Uma noiva idônea, uma noiva completa para se encontrar com esse noivo que é completo, que é perfeito. Né? A maturidade também é algo que Deus espera de nós. Né? Ele espera que a gente cresça, que nós possamos amadurecer, que nós não sejamos meninos para sempre, né? Efésios 4:13 diz assim: até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação, quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor, sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Eu achei interessante aqui que ele fala assim: todos. Então, uma das coisas que nós precisamos crescer em maturidade é entender que nós precisamos caminhar juntos, é todos. Nós não podemos ir e deixar ninguém para trás. Né? Muitas vezes eu penso assim, eu estou bem, então não vou me importar se Israel está fraco na fé. Não, nós temos que nos importar, porque eu tenho que ir, mas eu preciso que todos vão junto comigo, eu preciso que todos cheguem a essa estatura e a esse conhecimento, né, do Senhor, até que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Né? Segundo ponto, quem quiser crescer precisa abandonar as coisas de menino. Né? Conforme nós vamos crescendo, nós precisamos abandonar as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava e raciocinava como menino. Mas quando me tornei adulto, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de menino. Então, o Senhor nos chama a deixar para trás a meninice, né? As coisas de menino, da nossa infância. Ele nos chama a avançar em crescimento e maturidade, a nos posicionar como adultos espirituais. Né? E o que são essas coisas da infância que a gente precisa abandonar? Né? É a nossa inconstância. Né? A Bíblia diz assim para nós sermos firmes e constantes. Então, uma pessoa madura, ela é firme, ela é constante. Não que ela não tenha dificuldades, não que ela não tenha dias ruins. Todos nós temos. A Bíblia fala do dia mal, que ele chega para todo mundo. Mas aí é como você se posiciona diante dele que mostra a sua maturidade. Né? Se você se posiciona como uma criança que chora, esperneia, não consegue se manter firme, desfalece, né? Ou se você se mantém firme diante das promessas, diante de tudo aquilo que você tem ouvido, tem recebido do Senhor. Né? Deixar, sabe, o excesso. Muitas vezes, quando nós somos crianças, nós precisamos de um excesso de atenção, né? A gente precisa que todas as atenções estejam voltadas para nós. Porque a criança, ela é assim, né? Ela quer ser o centro das atenções. Onde ela chega, ela precisa ser o centro das atenções. E muitas vezes nós somos assim. Nós só pensamos em nós só queremos para nós. Eu preciso ser cuidado. Eu preciso receber uma palavra. Eu preciso receber uma oração. Eu preciso receber uma visita do pastor. Eu preciso ser discipulado. Eu. Né? A gente não pensa no outro. Né? Todos nós temos para dar alguma coisa. E a maturidade nos leva a dar ao outro. Né? Não só querer receber, mas pensar no outro, dar ao outro. Pensar assim, olha, eu posso dar uma palavra. Eu posso orar com meu irmão. Eu posso cuidar de alguém, mesmo dentro das minhas limitações. Servir. Né? Terceiro ponto, que eu achei assim, muito interessante, que fala da maturidade. Né? Só vamos desfrutar da herança que Deus tem para nós quando deixarmos de sermos meninos. Né? A maturidade é a chave para a gente acessar a nossa herança. Gálatas 4:1 diz assim, que quando um pai morre e deixa uma grande herança para o seu filho pequeno, essa criança até crescer, de nada ela difere do escravo, apesar de ser dona de tudo. Essa palavra é para nós, né? Jesus morreu e nos deixou tudo. A Bíblia diz assim que nós somos co-herdeiros em Jesus. Nós temos direito a tudo que ele conquistou por nós lá na cruz. E por que muitas vezes nós não recebemos as promessas?
nós vivemos como pobres espirituais, porque nós não temos maturidade para receber aquilo que Deus quer nos dar, né? Nós agimos como meninos. E na mão de criança, a gente não pode colocar responsabilidade. Por quê? Se você coloca muita responsabilidade na mão de uma criança, ela não vai conseguir lidar com aquilo, ela não vai dar conta daquilo. Então, ele diz assim que ainda meninos, mesmo sendo o dono de tudo, de nada nós somos diferentes de um escravo, né? Vivemos ainda uma vida de escravos, mesmo sendo donos de tudo. Mesmo Jesus tendo conquistado tudo por nós na cruz, enquanto nós não atingirmos maturidade, nós não vamos poder desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Né? Um exemplo clássico da palavra é o filho pródigo. Ele pega a herança sem estar pronto, ele pega a herança sem estar preparado e é desastroso. Né? Ele vai, se fere, machuca o coração do pai, entristece o coração do pai. Por quê? Porque a herança fora recebida ou adquirida fora da hora, fora da maturidade, ela é desastrosa. Não só para você, mas como você também pode causar estragos e desastres na vida de outros. Né? Então, para receber aquilo que Deus tem para nos dar, para ter acesso a essa herança, a tudo que Ele tem para nós, nós precisamos amadurecer, crescer no conhecimento, crescer em sabedoria, crescer em graça e principalmente crescer em amor. Né? Crescer em amor, porque a Bíblia diz assim que nós podemos fazer qualquer coisa, se nós não tivermos amor, de nada isso vale para o Senhor, de nada. Então nós precisamos crescer em amor, pedir ao Senhor um coração cheio de amor pela igreja, um coração cheio de amor pelo perdido, um coração cheio de amor pelos nossos discípulos, né? Realmente nos apaixonar pela noiva, né? Ter um coração tão apaixonado quanto o noivo tem. Às vezes nós não amamos a igreja dessa forma. Né? E quando nós não amamos a igreja dessa forma, nós não conseguimos servir, porque a gente só serve quando a gente ama. Né? Quando a gente não ama, às vezes a gente presta um serviço, mas nós não estamos servindo. Né? Jesus nos serviu, ele se fez servo porque ele nos amou. A palavra diz assim que ele se fez servo porque ele nos amou. Então eu só vou conseguir ser serva dos meus irmãos quando eu amar, quando eu tiver meu coração cheio de amor, quando eu tiver essa maturidade agindo em mim. Né? Por isso nós precisamos crescer no conhecimento para a gente estar pronto para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Quarto ponto, né? A pessoa madura, ela se preocupa com o outro, como eu acabei de falar aqui, né? Porque quando você começa a crescer, você não pensa só em você. Quando a maturidade chega na sua vida, você estende o seu olhar, você não olha só para o seu umbigo, né? Porque a criança, ela é egoísta. Por quê? Porque ela ainda não tem as faculdades mentais dela totalmente amadurecidas. Então, ela só pensa nela, ela só pensa que os desejos dela precisam ser satisfeitos. Mas quando ela começa a crescer, ela começa a pensar no pai, na mãe, nos irmãos, ela começa a pensar na família. Então, uma das coisas que mostra que nós estamos amadurecendo é quando nós começamos a pensar nos nossos irmãos, né? Quando nós estendemos o nosso olhar aos nossos irmãos, quando nós começamos a cuidar, a pastorear, a se dar pela igreja. Né? Paulo falava, eu vou me gastar, vou me deixar ser gasto pela igreja, porque ele tinha atingido um padrão de maturidade, ele entendia que a vida dele não era preciosa, mas que era para ser dada pela obra, pelo serviço ao Senhor. Né? Filipenses 2,4 diz assim, não pensem unicamente em seus propósitos e interesses, mas preocupe-se também com os outros. Né? Preocupe-se com os outros. Ame, sirva, pastoreie, cuide. Né? A pessoa madura, ela se importa com o outro. A Bíblia fala lá em Efésios 4,16 de uma justa cooperação para que o corpo seja saudável. Né? Às vezes nós somos tão egoístas, tão imaturos, que eu não penso que quando eu não dou a minha justa cooperação no corpo, eu estou deixando o corpo doente, eu estou deixando o corpo debilitado, né? Eu não estou colocando os meus talentos, os meus dons a serviço do corpo. Então, eu não estou sendo justo na minha cooperação com o corpo de Cristo. Então, ser justo na sua cooperação com o corpo de Cristo também é um sinal de amadurecimento, de que você está crescendo, de que você está deslanchando no conhecimento e na graça do Senhor. Né? O quinto ponto. Sem maturidade, não estamos prontos para receber um alimento sólido que Deus deseja nos dar. Né? Não podemos compreender as coisas profundas da palavra. Então, assim, sem maturidade, nós não vamos conseguir receber aquilo que Deus tem plenamente para nos dar. Né? Em Hebreus 5,14 diz assim, vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido,
nem compreender as coisas mais profundas de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo e o errado por meio de um constante exercício. Né? Eu achei interessante esse versículo, porque fala que há um constante exercício, um exercício diário, para nós atingirmos a maturidade, né? Para nós atingirmos a vontade de Deus, para que a gente possa amadurecer espiritualmente, para estarmos prontos para receber esse alimento sólido, né? Que o Senhor tem para nos dar. Porque às vezes a gente se contenta com tão pouco de Deus, sabe? Deus é tão profundo, ele é tão tremendo, ele tem tanto para nos dar. E às vezes a gente está comendo coisas tão poucas, tão pequenas, tão insubstanciais, sendo que ele tem algo tão de tanta substância para nos dar, ele tem algo tão forte para nos dar. Só que nós nos contentamos, né? Nós não estamos nesse exercício constante de buscar, de falar, não, Senhor, eu quero me aprofundar, eu quero te conhecer mais, eu quero buscar mais do Senhor. Nós nos contentamos com pouco, tendo um Deus tão rico, tão poderoso, né? Nós nos contentamos em comer tão pouco, sendo que Ele quer nos dar tanto, né? Nós não nos abrimos para receber aquilo que Deus tem para nós, né? Nós não caminhamos em maturidade, não estamos prontos para receber o que Deus tem para nós. E o sexto ponto é como buscar essa maturidade espiritual, né? Na verdade, todos nós sabemos como fazer isso. O que nós precisamos pensar é se nós estamos dispostos a pagar o preço, né? Se nós realmente estamos dispostos a abrir mão das coisas que nos impedem de crescer, né? Nos arrepender das nossas atitudes de meninos, né? Pedir para o Espírito Santo, aonde eu ainda sou infantil, ainda eu ainda sou menino, onde eu ainda tenho atitude de criança, onde eu preciso amadurecer, sabe, ser verdadeiro com as pessoas que trabalham com a sua vida, porque às vezes a gente pergunta para o discípulo, você está bem? O camarada está lá quase morrendo espiritualmente, é um defunto espiritual, mas ele fala, não, eu estou bem. Ele não é transparente, ele não se abre para ser tocado, né? E é na vida da igreja, na comunhão que o Senhor vai ordenar a bênção, a vida para sempre. Então é na igreja, através dos nossos irmãos, que nós vamos receber vida, que nós vamos ser tocados. Então, assim, se abrir para o seu discipulador, falar, olha, irmão, eu preciso amadurecer nessa área da minha vida. Isso aqui eu tenho sido infrutífero, eu não tenho conseguido produzir. Eu tenho dificuldade com esse pecado, me ajude com esse, me ajude, ore por mim, sabe? Jejue comigo, esteja junto comigo. Mas muitas vezes nós vivemos para causar boa impressão, né? Como o versículo que eu li lá atrás. Você não está bem, mas você não tem coragem de abrir isso, você não tem coragem de confessar. E é engraçado que a gente tem ouvido muito sobre isso, né? Confessar as vossas culpas uns aos outros para que sareis, né? O quanto é necessário e o quanto é importante que a gente toque um na vida do outro, para que a igreja seja sarada, né? Para que todas as máscaras, todas as mentiras caiam por terra da nossa vida. Ser transparente, ser verdadeiro, né? Não ter medo de se expor. Lógico que você vai fazer isso com pessoas que são seus discipuladores, pessoas que amam a sua vida, mas abrir o seu coração, colocar suas dificuldades, para que você amadureça, para que você cresça, deixar as coisas de menino, né? Se alimentar da palavra, se alimentar da palavra. É o que vai nos levar ao amadurecimento, é o que vai nos levar a crescer. É esse alimento que a gente precisa comer todos os dias, buscar todos os dias. Né? Eu tenho orado muito sobre isso, eu tenho dito, Jesus, me ensina a amar cada dia mais a tua palavra. Porque ela que é a bússola que me aponta o Senhor. Ela que é lâmpada para os meus pés, ela que é luz para o meu caminho. Então é ela que vai me levar até o Senhor, ela que vai me revelar o Senhor. Então, buscar essa palavra, sabe, esse alimento, sabe, comer mesmo essa palavra, né? Como o salmista, ele diz, né, em Salmo 119, que ele deseja, que ele anseia, que ele almeja pela palavra todos os dias, em todo momento, né? Se deixar conduzir pelo Espírito Santo, né? A gente precisa pensar, o que tem me conduzido? São as minhas emoções, são os meus sentimentos enganosos, são as minhas vontades. O que tem me conduzido? Se eu sou uma pessoa madura, o que vai me conduzir é o Espírito Santo de Deus. E eu estava prestando atenção nessa palavra conduzir. Conduzir significa pegar pela mão e levar até o destino final. Então é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Ele quer nos tomar pela mão e nos conduzir até o nosso destino final. Qual é o nosso destino final? Estatura de varões perfeitos, homens e mulheres maduros diante do Senhor, completos, plenos diante de Deus. Mas para isso, o Espírito Santo precisa nos conduzir, né? Nós não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções,
pelas nossas vontades, como crianças, como meninos. Ah, hoje eu estou afim, amanhã eu não estou mais. Hoje eu quero viver, amanhã eu não quero viver. Não. Isso é atitude de menino que nós precisamos abandonar. Buscar uma vida de intimidade com o Senhor, oração, jejum, né? Entender o lugar secreto e todos os dias para esse lugar, né? Onde Ele nos espera todos os dias, onde Ele está lá nos aguardando e desenvolver uma intimidade com o nosso amado, né? Porque nós vamos passar a eternidade com Jesus, irmãos. Então nós precisamos aprender a fazer isso aqui agora já, sabe? Estar com Ele constantemente, amá-lo de forma profunda, ter prazer na presença dele, ter prazer no secreto, né? E outra coisa que vai nos levar ao amadurecimento é colocar em prática tudo que nós temos aprendido, né? Eu estava pensando muito sobre isso essa semana, sobre tudo que nós temos recebido, tantas palavras tão preciosas, sabe? O quanto Deus tem falado conosco aqui no Guarapiranga. E isso me traz muito temor, porque a palavra diz assim que aqui muito é dado, muito vai ser cobrado. Então nós seremos cobrados de tudo que nós temos aprendido, né? Então que o Senhor nos ajude a não sermos só ouvintes, mas sermos praticantes da palavra dele, né? A não sermos como aquele homem que construiu a casa sobre a areia, e vindo os ventos, a chuva, essa casa caiu e foi grande a sua queda, a palavra diz, né? Por quê? Porque ele não praticava, ele não ouvia, ele não colocou uma alicerce, uma base profunda para construir a sua casa. Então, que nós possamos construir sobre tudo que nós temos aprendido, sobre tudo que nós temos ouvido, né? Que essas palavras não se percam do nosso coração, da nossa mente, mas que elas se tornem vida em nós, né? Que elas se tornem a nossa realidade, que a palavra de Deus seja o nosso estilo de vida, né? Sempre nos lembrarmos que nós temos uma estatura para alcançarmos, e não nos conformarmos com o que nós somos, né? Não nos conformarmos com o que nós somos, não estarmos satisfeitos com o que nós somos, mas dizer, Senhor, me ajuda a melhorar a cada dia, me ajuda a cada dia a amadurecer, me ajuda a cada dia a avançar, me ajuda a cada dia a progredir naquilo que o Senhor tem para mim, né? É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é se conformar com o pouco que nós já temos recebido. Como eu disse, Ele é um Deus abundante, Ele é um Deus que tem muito para nos dar, tem muito para derramar sobre nós. Mas nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos deixar que Ele cresça e que a gente diminua, né, diante dele, diante de tudo que nós temos aprendido e recebido dele. Né? E para concluir, como aplicar essa palavra, né, na nossa vida, né? Nós não podemos passar a vida inteira agindo como criança. Não podemos. Infelizmente, né, que nem a Bíblia diz assim, a Bíblia diz lá em Hebreus 5, 12, 13, diz assim, existe muito mais que eu gostaria de falar nessas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção, portanto é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deveriam estar ensinando a outros. Mas em vez disso, vocês estão regredindo a tal ponto que precisa que alguém lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Então, irmãos, muitos de nós, né, estamos há tanto tempo, e ainda não crescemos, não amadurecemos, não avançamos. Né? O nosso Deus é um Deus de avanço. Ele não é um Deus de retrocesso. Jesus é um Deus de avanço. A palavra diz assim que as misericórdias dele são novas a cada dia, que a palavra dele se renova, que ele tem coisas grandes e firmes para nos anunciar. Então, Deus não é um Deus de retrocesso, sabe? Nós não podemos sentar na beira do caminho e parar a nossa caminhada. Nós não podemos aceitar as mentiras, os enganos que muitas vezes vêm sobre nós, né? De pensar assim, já tá bom, eu não vou crescer mais, eu não vou. É só isso aqui que Deus tem para mim. Não, Deus tem muito para nós. Deus tem muito para nós. Só que nós precisamos crescer e não regredir, né? Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos cooperar com o Senhor na nossa vida também. Né? Nós precisamos cooperar com o Senhor. Nós precisamos romper com aquilo que nos embaraça, romper com aquilo que nos atrapalha, identificar através do Espírito Santo o que tem nos tornado vagarosos, o que tem nos impedido de correr com excelência a carreira que Deus tem para nós, né? O que tem parado o nosso amadurecimento. Pedir para o Espírito Santo, falar, Espírito Santo, me ajuda a identificar, sabe, tudo que tem me paralisado de alguma forma, porque eu não quero ficar parado. Eu sei que o Senhor é um Deus de progresso, um Deus de avanço, e eu quero avançar com o Senhor, eu quero prosseguir com o Senhor todos os dias.
com os meus irmãos, com a igreja, né? Eu quero crescer junto com os meus irmãos. Eu quero ir levar muitos comigo ao amadurecimento, ao crescimento. Né? Muitas vezes nós estamos parados por conta de enganos, de mentiras que o diabo lança sobre nós. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes a gente pensa que esse versículo é para as pessoas que estão no mundo. Não é, esse versículo é para nós. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós aprofundamos nela, mais libertos nós seremos, mais vitoriosos nós seremos. Né? Mais a nossa mente vai ser livre de todos os enganos, de todas as mentiras do inferno. Porque o diabo, ele sempre vai querer paralisar o nosso conhecimento, paralisar o nosso crescimento. Ele vai fazer isso nos impedindo de conhecer a palavra, porque quanto mais nós conhecemos a palavra, mais livres nós somos, mais libertos nós somos. Então, irmãos, Deus é um Deus de avanço, um Deus de progresso, e não um Deus de regressão, e nem um Deus que é parado, mas ele é um Deus de avanço, né? Nós temos que avançar. Filipenses 1,9 diz assim, né? Paulo diz assim: a minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem em amor e que, ao mesmo tempo, continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual. Então, nós temos que crescer, né, em conhecimento e compreensão espiritual e em amor pelo Senhor, pela obra, pela igreja, né? Servir, amar, nos dar a igreja, ao Senhor, a noiva. Né? Trabalhar para que a noiva seja edificada, trabalhar para que o corpo de Cristo seja saudável, para que a igreja seja avance, né? E a gente avance junto com ela. Então, só para concluir, recapitulando, né? O que nós vimos é a maturidade da vontade de Deus, a maturidade é o que Deus espera de nós. Quem quiser crescer precisa abandonar as coisas de menino. Só vamos desfrutar da herança que Deus tem para nós quando atingirmos a maturidade. A maturidade nos leva a nos preocupar com o outro, e sem maturidade não estamos prontos para receber alimento sólido. Então, assim, que o Senhor nos ajude, né, a crescer, que o Espírito Santo nos conduza a esse crescimento, a essa maturidade através da palavra, do conhecimento, da graça e do amor. Mas, assim, eu quero lembrar os irmãos, porque o Espírito Santo tem falado muito isso comigo. Precisamos cooperar com ele, né? Precisamos cooperar com o Espírito Santo. Às vezes a gente pensa assim que o Espírito Santo vai fazer tudo. Não, ele não vai fazer tudo. A Bíblia diz assim que ele é o nosso ajudador, que ele é o nosso auxílio, que ele é o nosso cooperador. Não está dizendo assim, ele vai fazer tudo e você pode cruzar os seus braços e não fazer nada. Não, tem a nossa parte, tem a nossa justa cooperação que nós precisamos fazer para crescer, né, para avançar. Então, tem a nossa parte que nós precisamos fazer. Então, que o Espírito Santo nos ajude, né, nesse caminho de crescimento, de maturidade no Senhor. Amém? É isso que eu queria repartir com os irmãos nesta noite, né? Espero que essa palavra abençoe os irmãos tanto quanto tem me abençoado e que realmente nós possamos trilhar esse caminho de maturidade. Amém. Então,